Boa noite. Deus abençoe meus irmãos, amigos, familiares. Deus abençoe você que está aí. Mais uma live começando nessa segunda-feira. E que o Espírito Santo já possa ter um espaço dentro do teu coração para ministrar, para estar junto, pois nós vamos hoje falar daquilo que é o reino de Deus para nós, as experiências que a gente tem vivido. E um cara muito gente boa, que eu não via há muitos anos, muito tempo, meu querido irmão, Bispo Valceli, a pastora Neia. Hoje está aqui comigo a pastora Solange, tudo bom? Boa noite, Deus abençoe a cada um. Mais um tempinho aí pra gente estar mais juntinho do nosso Deus, falar dele, falar do reino dele. Que nesse momento de coronavírus, que a gente só ouve isso, é muito melhor ouvir as boas novas da palavra de Deus. É verdade. Deus abençoe e que a gente possa realmente ser abençoado por ele hoje. Que o Senhor possa ministrar, estar junto com a gente, porque assim, é o que eu estava falando esses dias, falar do reino de Deus é muito bom, falar de Deus é muito bom, e a gente nessa época de quarentena poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito é muito bom. Vamos ver, chamar o Bispo Valceli aqui, diretamente, conectando, meu brother. Deixa eu aumentar aqui. Chega mais, meu mano. Pronto, estamos chegando. Aí. Fala! George Clooney! Oi! Aí. Aí, pastora Neia, tudo bem? Tudo Saudades bom? Saudades de vocês. Saudade Ó, mesmo. hoje tem que cantar parabéns, né? Parabéns. Hoje Obrigado. 5 anos. Não sabia mais. Só 53. Só 53 só. Caraca, tá na flor da idade, pô. O que você tem... Já tá começando pesado, viu, Dorival? Eu já tô pesado faz tempo, cara. O que tá... Ó, é daqui pra cima só que pode mostrar. Vou pegar a câmera aqui, ó, pra não caguetar o resto, porque eu tô pedalando. Quando dava pra jogar bola, eu jogava e não emagrecia, cara. Só a guerra. E aí? É uma guerra. Depois dos 40, Casal vou trazer mais abençoado. pertinho aqui. Aí. Casal abençoado, como é que vocês estão? Tá bem? Amém, glória a Deus. Amém. Eu acho que tá meio atrasado minha internet aqui, acho que tá picando um O pouco. seu tá chegando normal aqui, tá vindo normal. Aí, agora estabilizou aqui um E aí, meu querido Val? Putz, eu tava lembrando, quando eu falei com você, a gente marcou de fazer a live, eu lembrei de 98, foi quando eu assumi a minha primeira igreja. Não, casei em 99, eu assumi em 2000, fui para São Mateus. E você já São faz Mateus. tempo nos interior da vida, né, cara? Já. Nós começamos em 99, né? 99. 98. 98, lá com o Ivael em Assis. Daí, em 99, eu fui superintendente. Em Assis ainda. Daí, cuidava de tudo o interior lá. Bauru, Ourinhos, Marília, Assis, Rancharia. Presidente Venceslau. Presidente Venceslau, Presidente Prudente. Chegou a pegar uma americana também? Não, americano era o Kleber. Ah, Kleber, o Igor, naquela época lá. cara, passa um filme. Mas eu lembro de você, andando de skate lá na livraria. Putz, é verdade. Na Liberdade? Na Gosta? Na Liberdade. Que loucura. E eu lembro de você lá. Eu trabalhava você, o Jean, acho que trabalhava lá. Tinha O Valtão, que era o o Valtão. tinha Eu lembro. do pastor Araripe. Lembra? Araripe eu não tive pouco contato com ele. Tinha uma galera lá. Mas lá que eu te conheci, velho. Foi, que doido. É mais... Faz tempo. É que lá eu era mais um, né? Lá eu era mais um. Era um pastor que ia fazer compra de livro. Então, nosso contato era tudo... Comercial. Comercial. Cara, Era isso. e que saudade de vocês. Eu tava hoje pensando, aí quando você foi lá para Sapopemba, aquela área toda que a gente mudou lá para São Mateus, que loucura que era a nossa vida, cara. Muitas experiências. Eu tava aqui
lembrando as correrias nossas, mas tudo para o reino, né? Graças a Deus a gente experimentou bastante coisa com Deus, bastante coisa com pessoas, né? E quem imaginava a gente estar aqui batendo um papo hoje no dia do teu aniversário, meu? Que maravilha, né? Parabéns, eu não falei, parabéns. Deus abençoe. Obrigado, Muitos anos de vida, com saúde. E muito bom ver vocês aí, pastora Néia, linda, como sempre. Amo vocês. Obrigada. Vocês fizeram parte. Investimento aqui. Eu tava lembrando, Solange, do chá de mulheres, que eu fui pregar lá em São Mateus. Lembra, que gostoso. Que gostoso. Ai, foi uma bênção, né? Foi um tempo muito bom. Foi um tempo muito bom, muito frutífero, um tempo que Deus nos presenteou com pessoas assim como vocês, que a gente faz parte da nossa caminhada, né? Que foram pastores, na verdade, estava sobre a gente. O Valceli tinha que me aturar, velho. Ele estava lascado, porque... Todos nós nos aturávamos. Esse dia eu estava dando risada do Benítez, cara. O dia que ele me pegou e acabou comigo lá. Se ele estiver assistindo aí, ele acabou comigo numa reunião lá, porque eu falei, até hoje eu guardo um coração duro com ele. Chá de libertação, então. Não, mas foi bênção. Depois a gente fez teologia junto, estudamos junto. É uma bênção. A gente é assim, é que às vezes a flor da pele, né, vai lá no céu, mas Deus, ele nos honra, nos habilita. Glória a Deus. E eu estava aqui hoje pensando, né, cara, quantas vidas não foram abençoadas por vocês? Quantos casais, quantos jovens, quantas pessoas não foram agraciadas em Deus pelo casamento de vocês, pela família de vocês, família linda, abençoada de sempre. Ó, pastora Néia, você tem o George Clooney aí do teu lado, cara. Você viu que lindo? É verdade, privilégio. Nem Salomão, a glória foi assim, ó. Ô, louco. Ô, Doriva, mas sabe que uma coisa... O que é? Uma coisa que marcou o nosso ministério, realmente é a referência, né, cara? É verdade. De tantas loucuras, tantas coisas, tantas pessoas, como você falou, né, que passou pela gente, o que fica foi a referência de sermos bons cristãos. É verdade. Né? Tivemos aí, lógico, todo mundo tem as falhas, né? Eu não lembro de nenhuma minha. Né? Modéstia. Não, isso não tem falha nenhuma. Modéstia à parte, mas o que fica realmente é a referência, né? É verdade, porque a gente, assim, o nosso desejo é sempre deixar um legado por onde a gente passa, né? E tudo tem um período, né? Tudo tem um período. Agora é um período de vocês estarem aí em Marília, que já deve fazer alguns anos, né? Um tempinho já. Faz 8 anos. Eu voltei do Rio de Janeiro, foi 2012, final de 2012, início de 2013. Mas, assim, são lugares que Deus nos coloca, onde a gente realmente é um canal de edificação, um canal onde a gente mergulha na palavra e é habilitado para... Porque, assim, eu sempre falo isso, a ovelha não é nossa, mas a gente tem sempre um instrumento para levar a ovelha a conhecer o rei, conhecer o verdadeiro bom pastor, né? Porque a gente não deu a vida, a gente se dispõe a dar tempo, mas quem entregou a vida foi o próprio bom pastor, né, cara? Então, eu me sinto honrado por andar com Jesus, por ter tido, assim, experiências de andar com pessoas assim como você, super gente boa, a Néia também, super especial, e a gente também lembra de muita gente que tem marcas pela vida de vocês, né? Assim como nós, como casal. Eu fiz até questão, quando a gente bateu um papo, falei, é a pastora Néia aí, a Solange também, porque a gente sabe, tem muitos casais que às vezes olha para um casal e acha que a gente é super-heróis. E na verdade somos, para manter uma vida firme, só Deus para nos sustentar. Mas assim, é fora da curva. É fora da curva. Porque um casal hoje estabelecido, assim, o diabo ele sempre levanta condições para dizer que a família ela cai naquela estatística, né? Que a família pode separar, que não tem problema, mas a gente sabe que nós não estamos nessa estatística.
O casamento não é uma instituição furada, né, falida, mas é sim abençoado por Deus quando a gente tem essa aliança. Eu estou indo para 23 anos de casado, vou chegar lá, Olha, nos 25 bodas de ouro, 90 prata, e nós de ouro também, né? Eu também, não me Porque é o que Deus prepara para nós, né? É verdade. Nós fizemos 30 anos esse ano de casado. Olha que bem. Bodas de pérola. Bodas de Que pérola. bem. E realmente é isso mesmo. Viver todo esse tempo e bem vivido, né? Porque eu falo assim, se precisasse a gente voltaria e casaria novamente, né? É. E são 30 anos bem vividos, graças a Deus. Amém. E a gente não vê muito isso hoje em dia, infelizmente, né? Até há um índice muitas vezes por causa de algum... de divórcio. Oi? O índice de divórcio no Brasil, quase 50% dos casamentos, né? De 2 casamentos, 1 é É desfeito. triste, né? E dentro da igreja chamada evangélica, tem tido o mesmo índice. Olha, Há muitos anos atrás, os casamentos fora da igreja, eles duravam menos. E dentro da igreja, durava mais. Hoje em dia, não. A estatística é a mesma, tanto para o casamento, como a gente fala, né, do mundo, como o pessoal da igreja, 50% dos casamentos não conseguem mais sobreviver. Como pode isso, né, cara? Como que é possível a pessoa permitir uma sentença dessa entrar e aí vai tudo contra aquilo que a pessoa professou durante anos? Porque o amor não esfria. Ou melhor, o amor, para ser mais prático, o amor tudo suporta. E suportar um ao outro, Deus tem dado misericórdia para a Solange para suportar o marido. e vice-versa. E vice-versa. No caso dela, é muita Tem coisas que misericórdia. o jeito dela, eu vou falar aqui, ela é muito esquecida. É uma coisa que eu sei que ela não vai mudar. E eu aprendi a tolerar isso. Então eu fiz desse limão uma limonada. Toda vez que ela esquece alguma coisa eu vejo ela em desespero, eu começo a rir, não tenho o que fazer. Então eu peguei aquilo que seria um problema e até tento alegrar o coração dela, porque ela me vê rindo, ela começa a rir. Ao invés de ela desesperar, claro que se deixar, ela bate a cabeça na parede, ela se ali, mas a gente vai aprendendo. Eu estou dando exemplo, mas a gente vai convivendo. E isso é aprender a suportar, né, cara? Porque hoje é fácil, qualquer dor de barriga, cara, não quero nem saber, cada um... O cara já casa já sabendo que isso aqui é meu, isso aqui é teu. Se não der certo, cada um vai pro lado. E, na verdade, quando a gente casou, eu acredito que vocês também, não tinha isso, cara. Vai ter que me aturar até a morte separar mesmo. A hora que Jesus voltar, a gente só vai separar na eternidade. Mas vai continuar se olhando ali. E é mais fácil, né? As pessoas acham mais fácil, então, separar, porque eles muitas vezes não vê as consequências de uma separação, principalmente quando se tem filhos também. É verdade. A destruição emocional que traz para a vida de um filho, do que lutar. Então as pessoas falam, deixei de amar, a gente não combina mais, mas porque realmente não há um desejo de restauração. Não há um desejo de buscar ajuda. Né? As pessoas se fecham em si, no seu ponto de vista, e não se abrem por uma possibilidade. E no Senhor nós sabemos que há restauração para todas as coisas e para qualquer tipo de problema. Mas o ser humano está com o coração endurecido e cada dia mais egoísta, pensando em somente no seu bem-estar, nas suas escolhas, naquilo que é para si. A gente até aceita não, né? Mas entende quando a pessoa não é cristã, quando a pessoa não conhece os princípios, não sabe o que é uma guerra, uma batalha, buscar diante do Senhor uma estratégia. Agora, que nem o bispo falou, no meio evangélico, vamos dizer assim, dentro da igreja, isso é triste, porque dentro da igreja a gente é ensinado que o casamento é de Deus, que a gente passa por dificuldades. Vocês têm mais do que a gente de casamento. Quantas dificuldades já não passaram, né? Todas as áreas possíveis, a gente passa por dificuldades. Mas a gente aprende no Senhor a superar, a gente aprende no Senhor a relevar muita coisa, a pedir direção de Deus para coisas que a gente não sabe como que a gente sai, não é verdade? E dá estratégia, porque Deus é o Deus do casamento, é o Deus que nós chamamos
quando a gente casou, a gente chamou Deus para abençoar nosso casamento. É. Não é verdade? É isso. Então é uma escolha, né? Então é uma escolha de querer ser. Você quer viver a bênção ou você quer viver a maldição da separação? Né? Então, no calor da ira, do problema, da situação que as pessoas vivem, elas não param para pensar, para analisar naquilo, em toda a consequência que um casamento vai trazer até para a própria pessoa, né? Aquele sentimento, muitas vezes, que a pessoa pensa que vai ter de liberdade, vai, na verdade, gerar um vazio, uma frustração, né? É verdade. Porque eu acredito que a pessoa que se separa, ela é frustrada. É uma pessoa que não teve uma vitória, na verdade, ela teve uma derrota. E você falou... Mas outro fator também, que a Bíblia está sendo mal interpretada. Então, o texto lá fala, né? O que Deus uniu, não separe o homem. E a gente vê algumas revelações por aí que falam assim, não, mas eu senti que aquele casamento não era de Deus. E parte para uma interpretação pessoal, unilateral, que é somente humana, e dá uma interpretação de um texto, onde o próprio Cristo falou assim, olha, o divórcio foi dado por conta do coração de vocês, da dureza do coração do homem. Isso aí. Mas Deus não quer o divórcio. Deus não quer a separação. Ele quer sempre a restauração, né? Exato. Ele se propôs a gerar uma nova família, com todas as dificuldades, como a Solange mesmo falou aí agora, inúmeras dificuldades que a gente passa, né? É na criação de filhos, é na vida financeira, no trabalho, na vida espiritual, no aconselhamento, no ministério, no dia a dia da nossa casa, né? Todo mundo tem as suas dificuldades. Agora, não é por isso que eu vou deixar as dificuldades suplantar aquilo que é o casamento, que é a aliança que Deus colocou nas nossas vidas. Então, a única opção que Jesus dá é quando uma das partes adultera, e mesmo assim, se houver o perdão, ponto final. Ponto final. Hoje em dia, qualquer querer a restauração, né? Exatamente, qualquer coisa o cara já quer invalidar o casamento. E a segunda coisa é que essa questão do casamento agora ser uma lei, né? Como que fala? Um contrato. Um contrato. Então não é mais uma aliança. É só no papel. Então se uma das cláusulas do contrato não for cumprida, então pode encerrar o contrato. Então isso aí também facilitou a vida do ser humano em querer desfazer o casamento, né? Que é terrível para a gente. Né? Até o que a pastora Né falou é muito sério. É muito mais fácil o cara jogar a toalha e falar, não vou lutar, do que realmente habilitar-se a viver uma transformação. Eu falei esses dias aconselhando um casal, eu estava falando isso, um prédio para construir é um embaço total, são anos. Né? Quanto tempo leva para edificar um prédio? Agora, quanto tempo leva para destruir o mesmo? Coisa de segundos. Uma implosão, vai tudo ruína. E o diabo ele anda ao redor, querendo realmente brechas para poder colocar a dinamite dele e acionar o botão. E, na verdade, quem aciona o botão não é nem o diabo, somos nós mesmos. O ser humano, né? É verdade. Então, e esse exemplo é muito bom, Dorival, porque cada dinamite, vamos falar, não sei como que chama, o que eles vão colocando no prédio para implodir, ele vai lá, faz um furinho e coloca um. Vai lá, faz outro furinho e coloca outro. Ele vai andar por andar, partinha por partinha. Isso aí, no casamento, acontece a mesma coisa. Então, às vezes, acontece um intempérie, acontece uma situação e não foi resolvida, então é uma dinamite que vai explodir a qualquer momento. Verdade. Então, às vezes, o cara fica guardando ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e ele não conversa, não tem diálogo, não tem amizade, não tem carinho, não tem cumplicidade. Ele fala que o amor acabou. Não acabou, ele acabou. Exato. Deixou de pôr tempero. Não foi alimentado. Não foi alimentado, não foi cuidado, não foi assim zelado, né? Um com o outro. E aí é fácil. Sim. O diabo ele vem e dá o botãozinho para o cara apertar e aí tá feito. Acaba o casamento. O cara fala assim, acabou por conta.
Acabou por conta. Não, Deus não estava, não era bem assim, não foi o que nós pensávamos, não foi o que a gente... Então, e nada disso, a Bíblia não dá não baliza de nenhuma forma. É verdade. Então, a partir do momento que eu assumi a minha responsabilidade com uma mulher, ou no meu caso com a Neia, eu tenho, para o resto da vida. Eu assumi as qualidades dela, bonita, trabalhadora, honesta, né? Boa mãe, né? Menos. Lá vem. E com os defeitos. Agora os defeitos pode falar. Né? E com os defeitos. Eu assumi também os defeitos. Como, né? Vem com defeito. Vem com defeito. Não tem jeito. Vem com defeito. Agora, o que as pessoas querem? Querem só a qualidade. Então, às vezes, fica olhando só o exterior, fica só olhando os momentos de alegria e não consegue enxergar aquelas dificuldades que você tratado. Você citou o exemplo da tua esposa, né, do esquecimento e tal, que são coisas para ser tratadas, né? A gente fala aqui em casa que a Neia, ela não fala com braveza, ela fala com ênfase. Ela dá ênfase. Dou ênfase para ser bem entendido. Ela não fala brava, ela fala com ênfase, né? Então, a gente brinca, a gente entra nesse circuito aí, a gente vai brincando também, falando assim, não, tá falando com ênfase, não tá falando... Né? Então, a gente vai relevando, você vai aprimorando o seu casamento, você vai entendendo o que o outro fala, o que o outro está fazendo, o porquê que foi assim, a própria geração e a própria educação, né? A minha educação foi muito diferente da dela. A minha vida com meus pais, a maneira que eles me educaram, foi totalmente da dela. Ela, com 15 anos de idade, já tinha moto. Né? O pai dela era investigador de polícia. Caraca. E já deu uma moto para ela. E a meu não, com 18 anos. Só com 18 anos meu pai deixou eu pegar o carro para aprender a dirigir. Também. Então, você vê coisinhas, detalhezinhos que vão fazendo na diferença do casal depois, né? É verdade. E uma coisa assim que a gente vê muito, eu estou dando um curso da Universidade da Família que chama Comunicação, Sexo e Dinheiro. E uma das coisas que a gente vê muito que tem pesado no relacionamento do casal é a falta de comunicação. Cada um parece que vive a sua vida e não consegue mais sentar para resolver as coisas, mas resolver na questão de ter um diálogo, de ponderação, né? De cumplicidade, porque quando vai falar já é na briga, já é na gritaria, já é na ofensa. Então, a falta de comunicação, ela tem destruído muitos relacionamentos. E isso é um ponto muito grave. E uma das coisas que rouba muita gente, eu sempre falo isso, esses dias até acho que foi na célula de quinta aqui que eu ministrei, porque assim, uma pessoa que conhece a verdade, claro, pode ser que demore um pouco, mas ela tem que buscar ser resolvida. E quando ela é resolvida, ela vai não passar por cima dos problemas, mas vai resolver o problema. Lembra que vai resolver. Levar roupa, lavar, como é que é? Levar roupa suja para casa? Roupa suja lava em casa. Roupa suja se lava em casa. Na verdade, o cara que é resolvido, o casamento que é resolvido, se lava, claro, no bom senso, conversando, às vezes não é naquela hora, mas tem que, de repente, tem que acontecer. Que às vezes no calor, às vezes até uma discussão, mas tem que resolver. Porque tem coisas que Deus permite, tem coisas que somos nós que permitimos. E tem coisas que o diabo coloca no coração. Então, é assim, o fato da pessoa jogar a toalha, abrir mão do relacionamento, já casar pensando se não der certo. Cara, a gente tem que casar, né? Os jovens depois que vão assistir aí, tem que casar com certeza. Eu quando eu me converti, eu falei para Deus, Deus, me dá uma família. Eu fui uma vez viajar com os amigos e ela estava junto, né? E aí ela falou para o meu amigo que ela estava me achando interessante. Convencido. E eu falei assim, fala para ela que eu não quero ninguém, não. Eu não quero saber, eu estou apaixonado por Jesus, eu quero conhecer Jesus, porque a pessoa que Deus me der vai ser para casar. Eu vou casar. Aí a história é longa, mas aí veio um fantasma do passado dela,
ela achava que estava ainda apaixonado pelo cara. Aí um dia ela falou assim, ó, vou até você ver como que é e a perseverança. Muitas vezes ela falava assim, não, mas eu acho que ainda gosto do cara. Aí uma hora eu me dei, eu falei, então é o seguinte, fica com ele e eu vou. Aí fui para um acampamento, Val e Néia, e conheci uma menina. E aí marquei casamento, noivado, tudo certo, arrumado. Aí foi quando Deus mudou todas as coisas. Ela percebeu que ia perder o maridão bonitão, né? Correu atrás. Bateu arrependimento. A modéstia veio pra cá. Mas eu tava com casamento marcado, tudo certo, cara. Noivado, tudo do bom e do melhor. Ia morar ali na Zona Sul, tava tudo certo. Mas Deus mudou as coisas. As escamas dela caíram. Eu entendi algumas coisas que dentro da minha caminhada com Cristo, a outra pessoa não tinha nada a ver. Então foi mais ou menos uns 6 meses, 7 meses de namoro, mas com tempo de validade, porque eu queria o que era boa, perfeita e agradável vontade de Deus e ela também. E logo que a gente conversou, já marcamos a data de noivado, já casamos depois de, sei lá, acho que 1 ano, e aí foi uma grande bênção. Então a gente vive essa disposição com Deus, porque, cara, é para sempre, vai ter que me aturar, é assim mesmo. Eu tenho, vem com defeito algumas coisas na fábrica, vem com defeito. Então, o que Deus vai ajustar, vai. O que não vai, como eu brinquei aqui com o esquecimento dela, tem coisa que não tem jeito. Tem que aprender a conviver, né? Conviver, convivendo e eu faço desse limão essa limonada. E uma coisa assim se todo mundo tivesse em mente, o que é o casamento? O casamento é você fazer o outro feliz. Você não pode casar pensando em ser feliz, mas quando você casa, ter esse pensamento que você vai casar para fazer o outro feliz, você é capaz de abrir mão da sua vontade pelo outro. Você abre mão das suas coisas em função do outro, porque você teve esse entendimento. Então, a partir do momento que um vai abrindo mão pelo outro, vai tudo dando certo. Então, há uma cumplicidade, há uma aliança, não tem peso. Não tem peso, né? Você é feliz. Então, você opta em ser feliz e não em ter razão. É verdade. Isso é a diferença, Val, né? Tem uma pergunta aqui, ó, da Raquel. Pastor, nesse momento de pandemia, não seria ideal para colocar a conversa em dia e resolver as diferenças? Raquel e Nogueira. Olha, eu acho que número... a Raquel e Nogueira são queridos nossos aí. Legal. Elas são aqui de Marília, eles da igreja que a gente frequenta. E eu estava com o Nogueira ainda há pouco lá. Eu falei, vou entrar ao vivo lá com o Bispo Doriva lá, hein? Entra na live lá, Nogueira. E uma das coisas que a gente tem visto é que as famílias nessa quarentena, elas estão se conhecendo. A gente estava com esse grupo de homens, eu estava dando curso agora de homens lá, Homens Fortes em Tempos Difíceis, da Universidade da Família. E daí um dos homens falou assim, olha, eu tinha dificuldade, eu saí do trabalho, ia para casa, mas eu tinha rodinha no pé. E agora, com essa quarentena, ele está ficando em casa, conversando com a esposa, conversando com os filhos e tendo outras tratativas que às vezes as pessoas esquecem. Então, a quarentena, ela é para isso, né? Deus tem tratado as pessoas em cada uma das áreas. Ou seja, na solicitude, o cara ficar sozinho em casa, ou o cara começar a conhecer a esposa, trocar informações... Que às vezes o cara não sabe que cor que a esposa gosta, não sabe que perfume que ela está usando, não sabe como que ela se porta dentro de casa. Né? Então a quarentena, se bem usada, né, dá para ter a comunicação muito bem, conversar bastante, sentar para tomar uma garrafa de café. Tô aqui pensando em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Ai, que linda que ela tá aqui grande! Tá uma moça! Amor. Olha, eu a vi bebezinha, né? Gabi. Tá linda. Um beijo. 12 aninhos. 12. Que beijo. Que bem. Glória a Deus. Beijo, Gabi. Ela nem lembra da gente, né? Não, era menina. Então, e Eclesiastes 3 fala justamente que há tempo para todas as coisas. E a gente tem que aproveitar esse tempo acreditando que Deus está no controle desse tempo, mesmo diante de toda essa situação difícil,
E também Ele está nos dando esse tempo em família para acertar o que precisa ser acertado, aprender a conversar, aprender a ficar em família, aprender a tomar uma refeição, fazer uma refeição juntos e proporcionar um ao outro esse tempo de qualidade que estava bem perdido, né? É uma forma de Deus, eu creio nisso piamente, de Deus segurar todas as coisas e pôr cada pingo no seu i, cada ponto, vírgula na frase de cada família, de cada vida, de líderes. Porque hoje você vê, não tem igreja grande e pequena. Não existe mais hoje. Não tem. Aqui, ó, a igreja está sendo aqui, ó. Então, é aquilo que eu falei esses dias. O diabo quis fechar várias igrejas, só que Deus abriu uma em cada casa. Não tem jeito. E a gente está se descobrindo isso. A gente está se descobrindo que, literalmente, nós somos a igreja de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E aonde a gente está, a igreja está lá manifestada. Né? Não é os quatro paredes. Isso é bom para a comunhão dos irmãos, tal. Mas a igreja verdadeira está dentro de nós. Nós carregamos o reino, né, cara, dentro de nós. E quando a gente... aí é melhor ainda, porque família edifica família. E o diabo, ele está com o tempo contado. Porque Deus está levantando pessoas para ficar firmes, casamentos firmes. E eu louvo a Deus por isso, porque é um tempo mesmo da gente aprender, um olhar para o outro, conhecer o outro, estar mais junto. Hoje mesmo, de manhãzinha, peguei minha filha e fui caminhar, meia horinha, ela não queria, mas meia horinha caminhando. Amanhã já falei para ela, vamos demais, porque você está em casa, só come, cara. Né? Só come. Daqui a pouco eu não vou mais... Comer, beber... dormir. Agora, quando eu vim para cá, nós viemos no final de 2011. Foi dezembro de 2011. Então, a gente veio da cultura que o pessoal chamou aqui, eu nunca tinha aplicado essa palavra, que é a cultura templária. Nós vivíamos no templo. Né? Então, era culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 8, 10, 15, 17, 19... Né? Vigília da meia-noite fazia. Cultura templária. Você é muito templário, muito templário. Né? E eu fiquei assim pensando de fato, né? E daí a igreja aqui ela tem a visão celular também. Aqui nós chamamos de cordas. Corda, estaca e tenda, né? Então a igreja, a cidade e as células. Né? Daí a igreja hoje, as células, os pequenos grupos, os grupos pequenos, elas têm tido muito mais valor, muito mais profundidade e os relacionamentos estão durando. Porque aquele irmão que frequentava o grupo pequeno, ele se pode contar. Mas aquele cara que é no meio da multidão, você nem sabe quem é, você não sabe onde o cara mora, você não sabe o que ele faz da vida, você ia lá, orava com ele, abençoava a vida dele e acabou. Agora, a igreja, ela está cada dia mais forte, sendo fortalecida, apesar de não estar se encontrando aos domingos à noite. Todo dia tem que ser encontrado com a igreja. Mais solidificada. Porque os valores de se meditar na palavra, de entender o que é a falta de um relacionamento interpessoal, o relacionamento com a sociedade e com os irmãos, isso faz falta. E às vezes assim, é um jargão que eu sempre ouvi as pessoas falar, a gente só dá valor quando perde. Quem que não quer hoje? Eu abracei a minha mãe esses dias, domingo, a gente foi lá, eu abracei ela com um cobertor. Joguei o cobertor nela e dei um abraço de urso. Na minha sogra, meu sogro, mesma coisa. Poxa, que vontade. A gente não tinha isso, era malha aquele beijinho e tá bom. Então, a gente tá resgatando também esse momento de estar junto com eles. É verdade. Porque uma hora vai acabar. Todo mundo vai ninguém quer, mas uma hora vai acontecer. E a gente vai dar valor, tá dando mais valor nisso, né? Com o corpo presente aqui. Então, isso é muito louco. Deus está restaurando valores. E a igreja primitiva era mais próxima assim também, né? Falando de proximidade. A igreja primitiva era feita nas casas. Você vê, Pedro orou, estava preso, a célula estava orando. E ele foi liberto em Atos 16, porque a igreja estava em oração na célula. Cara. Na casa. Na casa.
É verdade. E a gente, assim... eu acredito que a hora que passar tudo isso, as pessoas vão estar com uma outra visão de reino, de comunhão, da importância do abraço, do carinho, né, do afago. Então eu tenho acreditado nisso, que nós vamos sair desse tempo e viver uma transformação comportamental. É verdade. Assim, não somente espiritual, que eu creio que isso já está acontecendo nos valores espirituais, mas também nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos. Eu creio que isso vai refletir. Amém. Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Eu fiz a minha pós-graduação agora em terapia familiar sistêmica. E você acaba entrando nesse mundo, então tem muito contato hoje com muitos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, né? E você acaba vendo algumas estatísticas. Marília, por exemplo, está com alto índice de suicídio. Caramba! Já tinha esse índice muito grande no estado de São Paulo. Ela sempre foi uma das maiores de índice de suicídio. Que loucura! Ribeirão Preto, a segunda. Ribeirão Preto e Marília. Sempre fica intercalando um mês a outra na quantidade de suicídios. E as pessoas hoje, elas estão entrando, aquelas que não têm Cristo, né, que eu estou falando, elas estão entrando numa paranoia muito louca. Elas estão entrando assim num estado de tensão, de medo, que ela não tem perspectiva de vida. Ela não entende isso que você acabou de falar. Vai acabar. Vai acabar. Se não acabar aqui na Terra, nós vamos continuar para a eternidade. Nós temos essa certeza, nós temos essa convicção. Mas as pessoas não. Elas entram, elas não conseguem estar juntas, elas não conseguem entender o que Deus está fazendo, elas não conseguem entender a salvação em Cristo Jesus, e entram nessas pirações, entram nessas loucuras, e chega até ao suicídio, né? Que é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. A televisão é má notícia. Liga nessa porcaria de Globo Lixo, só desgraça. Encontra alguém na rua, só desgraça. A pessoa enxerga desgraça, escuta desgraça e acaba professando desgraça. E aí, ele vai ver, né? Aquilo que a gente falou das minas, né? Dos dinamite. O cara vai sendo implodido por dentro e a fé vai desmoronando. Se o cara tem fé, é um foco do diabo. Mas o cara que não tem, tá na roça, porque o cara cai. Por isso que a gente tem que declarar a palavra, né? Pensar nas coisas que são do alto. Pensar, trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? A minha fé, a certeza da minha salvação, a proteção que eu tenho no Senhor, que Ele é o meu refúgio, que Ele é o meu escudo, o meu refrigério. Então, ao invés das pessoas alimentarem a mente com as coisas de Deus, elas estão alimentando com lixo. E aí vai entrando nesse ciclo de depressão, nesse ciclo de ansiedade, e aí vão tendo, isso vai refletindo no físico com doenças psicossomáticas e vai à destruição. Eu estava falando esses dias, eu falei, uma profissão que depois desse Covid vai startar assim de uma forma ganhar dinheiro vai ser psicólogo, psiquiatra, porque as pessoas estão doentes, né, na alma, em casa, quem sabe, emocionalmente, com essas más notícias, como você falou. A gente tem as boas novas aqui, que é a palavra de Deus, né, a Bíblia, mas eles têm as más notícias só, e é má notícia em cima de má notícia, e se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como o ditado diz, se sair para fora para trabalhar... O ditado não, nem Mato Grosso falava. Covid pega, se não sair para trabalhar, morre de fome. Então, a gente fala, a gente brinca, mas assim, imagina quantas famílias estão nessa situação desesperadora, né? Não pode sair para trabalhar, não tem... Sim. Eu estou trabalhando, porque a gente trabalha a gente abastece mercado numa distribuidora da Johnson, então a gente ainda está trabalhando. Mas assim, eu fui visitar um cliente meu a semana passada e eu vi os fiscais da prefeitura
E as lojas do outro lado da rua eram lojas de roupa, lojinhas pequenininhas assim. Todas de portinha meio aberta, acho que tentando vender alguma coisa para pagar uma conta, para pagar... Aí foram, né, os fiscais multaram todos. Eu falei, imagina o desespero. E multa pesada, cara. A pessoa abre para conseguir um suspiro, um dinheirinho, alguma coisa, ainda recebe uma multa para pagar não sei quanto que é a multa, né? Eu falei, imagina a situação que essa pessoa fica, se ela já está com os problemas, né, às vezes familiares, outros tipos de problemas. Então, a igreja tem que se levantar. A gente tem feito essas lives, a igreja tem que estar presente. As pessoas têm que ouvir, as pessoas que nunca entraram numa igreja, elas têm que ouvir do amor de Cristo, têm que ouvir que nós temos boas novas para elas, que a palavra de Deus sempre vai ser boa notícia, né? E a gente teve um caso, um amigo esses dias falou para mim, pô, mas você não cansa? Todo dia você está fazendo live? Eu falei, cara, cansar de falar de Jesus? Nunca. Eu vou morrer falando. Você não está feliz, não escuta. Eu falei, não quer ouvir, sai fora, pô. Né? Mas tem gente que precisa, tem gente que vai. O que eu tenho recebido de mensagem de pessoas assim que, poxa, esses dias um cara falou, cara, eu não sei o que ia ser da minha vida, mas eu agradeço a Deus, não assisti ao vivo, mas assisti depois do outro dia. Olha, você foi usado por Deus para enxugar minhas lágrimas. E eu tô outra pessoa, tá vendo? Então é isso, essa é a atitude. Então temos que falar. Eu acho que o nosso ministério é isso aí. Nosso papel na sociedade hoje é esse. A gente levar uma palavra de esperança. Eu comecei fazendo as lives com a Semana da Esperança, né? Foi a minha primeira semana lá que eu fiz lá atrás. Exatamente por conta disso, eu vi as pessoas entrando nessas noias, nessas loucuras, e falando, meu, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O mundo está acabando. Daí a gente viu tantos videozinhos no WhatsApp lá, os caras no mercado pegando um monte de mercadoria, né? Pessoas sacando dinheiro e aquelas loucuras todas. Mas esquece do próprio João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o não perecer, que está falando, é o nosso dia a dia. Então, vai vir luta, vai vir prova, vai tribulação, a igreja vai passar pelos arroxos, como nós estamos passando, mas nós temos uma certeza, nós vamos para a eternidade com Cristo. Isso é seríssimo, e você vê o que Jesus fala, no mundo tereis o quê? Sombra e água fresca, descanso? Não, tereis aflições. Pegue a sua cruz. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, em João 15 a gente lê que ele é a videira verdadeira. Quem está nele, está na bênção. E no verso 5 fala, sem mim nada podeis fazer. A pessoa, às vezes, ela quer fazer as coisas sem Deus. Não vai. Não vai. Vai estar com Deus e vai viver experiências, porque ele é autor e consumador da nossa fé. Ele nos escolheu. E andar com dois é mais fácil. Em casal é mais fácil. Em aliança de dois é mais fácil. Quando um cair, o outro está ali para ajudar. Sempre tem os momentos que um apoia o outro. Muitas vezes, quando eu peguei o meu joelho, ela que cuidava da igreja, fiquei um ano e pouco de cama, inválido, com sentença de não andar nunca mais do jeito que andava, de não ser mais a mesma pessoa. Ela que segurava as coisas, só eu sei de onde vinha a minha força. Porque eu sabia de onde eu tinha saído, foram 4 cirurgias no joelho, e eu via a alegria dela, de chegar e, sabe, às vezes cansada, mas vamos para cima, vai dar certo. E isso incentiva. Então, é isso que você falou, quando um está meia boca, o outro vai lá e levanta. Quando ela está meia boca, eu vou lá e levanto. E essa é a bênção da família, né? É a aliança de estar ligado e misturado com o Espírito Santo. Esses dias Deus me acordou na madrugada, era 15 para as 3 da manhã, eu comecei a ungir. Deus falou para eu ungir minha casa toda, portão, até o cachorro era para derramar um óleo da unção. E eu nem vi o que estava fazendo. Eu sei que no outro dia parecia que tinha entrado alguém com a mão aqui, cheia de dedo na parede. Solange ficou feliz depois. E eu ungi tudo, mas assim, não entendi porquê, mas eu sei, Deus falou, me acordou, faz isso. Aí peguei o óleo e comecei a ungir, sei lá, mas eu, assim, humanamente a gente não consegue ter uma leitura, mas eu sei de uma coisa, eu edifiquei mais ainda a minha casa na presença de Deus.
cobrir a minha família, Amém. como sacerdote, como cabeça, ungir elas, assim, guardei. Orei em cada cômodo, em cada canto da casa, em tudo que é lugar. Mas, assim, são atitudes que a gente tem que ter realmente para enxergar, porque a nossa luta não é por vista, é por fé, né, cara? Sim. Eu não sei se alguém É verdade. ia pegar essa pandemia, sei lá, mas eu fiz segundo a vontade de Deus. A gente tem que ter atitudes, principalmente em oração. Esse momento é um momento que a gente tem, assim, orado por bastante gente, clamado por bastante gente. E a gente tem visto muitas curas de Covid. Graças a Deus, toda hora chega um testemunho para nós. Esses dias um lutador o Ryan, eu nem conheço, mas através de um amigo em comum, ele pediu para orar, a gente começou a orar, o cara tá em casa. No dia do aniversário dele, o cara teve alta e estava em casa para comer o bolo com a família. Você acredita? Olha que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. É Glória a demais. Deus. É o poder de Deus. Vocês estão no centro furacão aí, né, cara? Vocês estão aí em São Paulo. Aqui teve uma morte de E Covid tudo parado. e ainda e essa morte veio de fora. Caramba. Veio, se eu não me engano, de Campinas. Veio de Campinas e veio direto para a UTI. Então nem foi validada como sendo de Marília mesmo, E né? você vê, Mas tudo parado, tudo fechado, não abre comércio. E naquela quarentena total que todo mundo tá vivendo aí. tem que haver loucura. tem que ser mais flexível. Em cidades como Marília, que o índice está baixo ou zero, não tinha que estar assim, claro, respeitar distanciamento social normal, mas não fechar a economia, fechar o comércio, cara. Por completo, né? Não dá, cara. A gente tem mantido a higienização, você tem máscara, tudo, tem que ter. Nós fomos em Maringá e lá em Maringá tá tudo aberto. Tudo aberto, todo mundo com máscara na rua, álcool em gel, distanciamento de 1 metro, todas as normas, tudo certinho. E funcionando a cidade rodando. Agora, muitas vezes... Tem como pegar. Precaver, porque Deus, ele guardar, está nos guardando. Agora a gente precisa orar para que essas autoridades entendam isso, cara. Tem cidade que tem que estar trabalhando, e claro, as outras, como aqui, em Rio de Janeiro, algumas do Nordeste, realmente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas, cara, tem que deixar o povo trabalhar, não tem que ter esse peso. A gente vê alguns problemas nas famílias que a gente encontra. Às vezes, um do casal tem um salário fixo, o outro autônomo. Às vezes, os dois têm salário fixo e às vezes os dois são autônomos. Então, isso tudo também gera um problema familiar. Porque daí, se os dois são autônomos, depende de venda, depende de cliente, depende... E não pode sair para vender, não visita porque não vende porque não visita. Daí você vê o outro lá. Se tem um salário garantido em casa, entre aspas, porque hoje a garantia é também meio ilusória, né? A qualquer momento pode ter uma demissão. Mas mesmo assim, daí ele começa a filtrar, começa a trazer, mas vem a falta dentro de casa. Então gera outro tipo de conflito. Então você vê assim que os conflitos familiares, todos eles, nesse momento do Covid, nesse momento da quarentena, ele precisa ser enxergado, equalizado e cuidado. E às vezes as pessoas não têm como fala, a sinceridade ou a intimidade de poder conversar com outro casal, com outro amigo e falar, cara, minha casa está com problema. Ó, minha vida está com problema. Não consegue buscar ajuda fora do casamento, com um amigo, com um bispo, com um pastor, com um colega da célula, o líder da célula dele, do grupo pequeno. Ele não consegue buscar. Isso aí precisa ficar claro para as pessoas também, e elas precisam buscar ajuda. Não só ajuda, fala assim, eu estou passando fome em casa. Então, a igreja, nessa hora, ela consegue mandar uma cesta básica, consegue ajudar. Né? Estou com um problema financeiro, o que está acontecendo aí? Vamos ver aqui quais são as contas mais urgentes. A igreja tem se mobilizado nisso. Né? E antigamente a gente não conseguia enxergar esse lado da igreja. Né? Hoje a gente só mais o amor mesmo, assim, eu enxergo. Tempo da gente ver o amor sendo colocado em prática. Oi?
Travou aqui, agora voltou. Então, nesse tempo, eu enxergo que as pessoas estão se dispondo mais para ter atitudes em amor. E a profecia está sendo colocada de lado. O amor está sendo mais colocado em prática nesses dias. E é bem isso mesmo. Sim, o amor tem que ser acima para momentos como esse, porque não adianta você só profetizar. Você tem que ter uma atitude, estender o braço, né? Tá lá junto, correr junto. É complicado, né, meu? Doriva, lá em Assis ainda, eu preguei sobre o bom samaritano. E essa pregação me acompanha. Eu gosto muito de vira e mexe, eu prego ela, né? E o samaritano que passou ao lado daquele pessoa que estava lá, do assaltado, né? Os dois, que eram o levita e o sacerdote, passaram de largo. Mas na lei falava que os caras não podiam tocar em defunto, em pessoas mortas. Então eles passaram de largo para cumprir a lei. Eles não estavam errados no que eles fizeram. Só que daí o samaritano foi lá e falou assim, meu, será que esse cara está morto ou está vivo? Está morto ou está vivo? E foi lá, encostou no cara e viu que o cara estava vivo, cuidou do cara e tudo mais. Exatamente isso que você falou. O cara, ele saiu da lei e foi pro amor. O amor está acima da lei. O amor está acima de qualquer outra coisa. E às vezes a gente perde isso. No casamento, as pessoas perdem, porque fica na lei, e esquece que o amor ele tem um pouco mais de flexibilidade, mais paciência. O amor tudo suporta, tudo espera. E aquela coisa toda de Coríntios. 1 Coríntios 13, ele começa declarando assim, quero lhes apresentar um caminho sobremodo excelente. Olha só. Que é o amor, né? É bem isso mesmo. E a disposição nossa vai fazer a gente enxergar Cristo sempre. Eu tenho que orar sempre para que haja esse sentimento da pessoa ser resolvida em Cristo, porque se ela é resolvida em Cristo, ela não tem crise. Ela enfrenta a crise com Cristo. É uma grande diferença você enfrentar uma luta sem Jesus e com Jesus. Uma grande diferença. Sim. É céu e inferno. A distância é essa. Porque você... Não tem. Jesus, ele não fala que a gente não vai passar. Vai passar. Mas ela passa. Como diz a própria palavra, né? Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. A gente vai passar por essa pandemia, vai olhar para trás. Mais um mês, Senhor Ebenezer. O Senhor me deu graça. Mais um mês, até aqui o Senhor me ajudou. Porque Deus nunca vai sozinho, né? A gente nunca vai... É verdade. Agora, a manutenção também, a gente falou do casamento, mas a manutenção com Deus também tem que ser sempre, né? A oração. Sim, diária. Oração, jejum, palavra, louvor. Se a gente tem nossa que ser manutenção... Ó, a Bia de Mello que entrou agora aí, Doriva, era de Guaianazes. Nós íamos fazer... A Bia... Nós íamos fazer o casamento dela, filha do seu Creyson. Nós íamos fazer o casamento. Nós mudamos para cá. Olha só. E na época que eles se casaram, né? Estão casados até hoje. Bênção de Deus. Casamento, você vê que também tem o outro lado, o casamento que tem persistido a essas lutas, a essas dificuldades. Né? É verdade. E a gente vai ver, eu sei, muitas pessoas, eles se espelham em pessoas de sucesso, em casamentos de sucesso. Quem que vai querer andar com alguém derrotado, cara? Só o diabo, só o capeta. Eu sempre desejei andar com pessoas assim, solidificadas na vontade do Senhor, com foco, determinados. E eu louvo a Deus por isso, porque ninguém quer ser como um mendigo na rua, você quer ver ele transformado. Mas você olhar para o cara e falar, nossa, eu quero ser como você. Como é legal ser como você. Acho que o ser humano que pensa... Ele tem que ter uma ambição. Poxa, eu quero ter meu casamento blindado. Eu quero ter meu casamento... Me ensinaram que eu tinha que casar virgem. Eu fiquei virgem depois que eu comecei a namorar. Mas casei virgem. Ela casou virgem. Porque me falaram, o Espírito Santo testificou no meu coração, né? Para muita gente isso é careta, mas para mim está dando certo. Graças a Deus, deu certo, vai dar. Vale a pena ficar firme. Vale a pena porque o teu casamento vai ser consagrado e está abençoado. Então, quer dizer, são princípios que a gente vai tendo entendimento e vai sendo abençoado a cada dia por Deus, a cada ano, né? A cada tempo. E a gente logo está com os 25, chegando nos 30, como vocês aí, 31, né?
Amém. Tá ligado? Em nome de Jesus. É muito bom, é muito bom. Glória a Deus. Oi? É muito bom. Estar casado vale a pena. Estar casado é uma coisa assim sensacional. É uma coisa que Deus criou que vale a pena mesmo. Você constituir, ter os filhos, ter família. Você olha para trás, vê quanto que você construiu, né? Quanta gente que olha para você e você fala assim, puxa, eu pude ajudar aquele casal, eu pude ajudar aquela pessoa, né? Quantos casamentos fizemos, Meu né? Deus, eu perdi as contas. Nossa, nós também. Outro dia eu tentei contar. Eu não, também não. Não vai. Até porque a gente nem lembra, né? Tem pessoas que às vezes nos acham no Face, nas redes sociais. Ah, pessoa, você fez meu casamento, né? E foram tantas. Pedindo oração da família dela, ela falou: você fez o meu casamento. Eu falei: eu? Quem é você? Então... Ela mandou foto, ele me mandou foto comigo no casamento, fazendo o casamento. Eu falei: caramba, dá vergonha. Guarani ainda, meu irmão. Lá no fundão. Depois a Solange que é esquecida, né, Solange? Oi? Depois a Solange que é esquecida, né? Não, mas também quando o casamento eu fazia, muitas vezes ela não ia. E ela não ia lembrar de nenhum, viu? Ela não ia lembrar mesmo. E nem olhando na foto, eu ia lembrar. São muitas igrejas, são muitas cidades, são muitas pessoas, né? Muitas uma vidas. Coisa, qual foi a maior guerra que vocês tiveram, engraçado, a perrengue, luta, que já tiveram ministerialmente aí? Conta pra nós aí. A meu foi... Goiânia, né? Goiânia foi trash lá. Foi punk? Goiânia foi um ano... Goiânia foi um ano de 2004. Nós saímos de Brasília numa perseguição lá do outro que estava lá. Fomos para Goiânia. Eu cheguei em Goiânia para abrir a igreja. Não tinha igreja. Tinha um membro. Tinha um membro. Daí nós ficamos um ano, literalmente. Daí a Né ficou grávida da Mel, em Goiânia. Daí Foi na época do escândalo. Foi na época do escândalo. Da época dos outdoor, tudo. Então, foi um tempo muito difícil. Eu lembro dessa época aqui, no dia do evento da marcha, foi colocado outdoor em tudo que era lugar. Então, que loucura. E lá foi assim também. Foi um tempo muito difícil. Mas nós tivemos... O ministério deixa muitas marcas, né? Luz que já foi cortada, salário que não veio, comida que só Deus para enviar, né? Pelas misericórdias. Valeu a pena. Até as... Valeu a pena, né? Valeu o tempo, Deus nos ensinou a perseverar, Deus ensinou o caminho da fé, né? E como diz a palavra, tudo que fizer, fazer como se fosse para o Senhor. Então, graças a Deus a gente pode olhar para trás e falar que valeu a pena, que o crescimento, a nossa intimidade com Deus, a nossa fé e saber que quem cuida e quem olha para nós é o Senhor, não é o homem. Não é o homem, não é uma instituição, não é um pastor, é Deus, é Deus. E aí você aprende a confiar e a buscar nele, que ele é que pode todas as coisas. Amém. Então, é isso. Mas glória a Deus. Cara, tá acabando aí, infelizmente. Mas queria agradecer muito aí por esse tempo. Foi um prazer, foi um prazer. Bom demais, que bom. É como se a gente... Bom demais. Eu falei esses dias, eu podia estar falando com vocês, só nós quatro aqui. Só que é legal as nossas experiências, a edificação que essas lives têm gerado. A gente não sabe o desdobramento. Sim, mas tem muita gente que vai ser edificada. Então, I love you. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado pelo saudade de vocês. Vocês moram no coração aqui, viu? Quando vim passar, amém. Vocês também. Tem um quarto esperando vocês aí, viu? A família toda. Olha que eu vou, hein? Assim que passar toda essa pandemia, a gente vai marcar. Oi? Oba! Passando a pandemia, nós vamos para aí. Já tá dentro. Tá marcado. Fica na paz, um beijo. Amanhã eu vou estar com o Bal aqui, Batera, Bal, gente boa demais. Opa, cara fera. Quebradeira amanhã. Fica na paz. Amém. Beijão em toda a família. Deus abençoe. Um beijo para vocês. Deus abençoe.